Olá, professor. Nós somos do grupo 4 e vamos falar sobre a parte do jogo do campo minado do trabalho. Eu sou o Arthur e vou falar sobre o forms do jogo. Neste, a gente colocou as opções para o tamanho do grid, número de bombas, além do modo do jogo, sendo como um clássico e o Rivotril. E o tamanho do grid, o número da bomba, colocamos uns botões ali que acabam por limitando dependendo do que escolhemos para o tamanho do grid. Quando aperta em começar, ele vai para o jogo, ativa as funções e vamos para o código. Falando sobre o código, é um form simples, fizemos uma div tabuleiro e interface, assim acabamos chamando um formulário onde temos o tamanho do grid, o número, o modo de jogo, e o modo de jogo vai acabar influenciando mais para o final, né, na parte do timer, e o botão acaba chamando a função começar ali. Nesta, a gente tem, indo para ela, aí nós temos ali as variáveis, né, tamanho, QT bombas, o modo, documente, e essa acaba por chamar outras funções, que vai ser a da criação do tabuleiro, como a criar grid, a de colocar as bombas, colocar os números para o jogo, o começar e a criar HTML. Olá professor, eu sou João Pedro Coelho de Souza e essa é a parte de criação do grid. Primeiro são criadas duas matrizes, a tabuleiro e a matriz uncovered. A tabuleiro ela que é criada os valores das bombas e os números em volta das bombas, e a matriz uncovered ela recebe os valores de todas as casas que foram reveladas pelo jogador, que será útil para o botão de trapaça. A função colocar bombas, que coloca aleatoriamente as bombas na matriz, na matriz tabuleiro, e a função colocar números, que ao redor das bombas todas as casas que não são bombas já possuem valor zero, então é acrescido um valor a todas as casas que estão em volta de uma bomba, já deixando a matriz do jeito ideal para o jogo. A partir daí é criado o HTML do jogo. Bom dia, boa noite, boa tarde, professor. Aqui é o Leonardo Boss e eu vou apresentar aqui a parte de criar o HTML, revelar as células e o botão ultrapassa. A função criar HTML é uma função bem simples que ela apenas cria os elementos HTML que fazem a tabela, que é o jogo, é o tabuleiro do jogo, né? Então, a gente primeiramente cria os botões de trapaça e os negócios de pontuação. Depois a gente cria a tabela em si e a gente cria as células, as linhas e as células das tabelas. Tudo com classe e atributos já definindo classe e atributo de cada um. Aí na função revelar, que é ativada quando você aperta um botão da célula, e o que ela faz é ela recebe ela recebe um atributo dentro dela, que é a célula. Se você subir um pouco no código aqui, a gente pode ver que a gente está passando revelar diz, que vai passar o elemento HTML junto na hora do código como atributo. Aí a gente cria aqui uma matriz aqui, que nem a gente fez na hora de somar os números da bomba. E a gente usa um código bem parecido com quando a gente vai somar os números das bombas. Por quê? Porque a gente precisa revelar a célula que a gente clicou e revelar as em volta se aquela célula for zero. Então a gente fez uma função recursiva aqui que vai revelar essa parte, se a célula for zero, no caso. Aí o botão ultrapassa é bastante simples também. Ela simplesmente pega e substitui. Quer dizer, ele substitui o, o valor do inner HTML com o valor do tabuleiro IJ, que é a nossa, onde está armazenado todos os dados de números e onde que tem bomba. Aí, na undo ultrapassa, ela usa a matriz uncovered, que é chamada toda vez
que a matriz uncovered ela é atualizada toda vez que é usada a função revelar, e ela armazena quais células já foram descobertas pelo jogador. E quando você solta o botão ultrapassa, ele chama essa função e cobre todos os quadrados novamente. Olá, professor. Meu nome é Matheus Pires. Eu fiquei responsável pela parte de condição vitória, né? Vou estar explicando aí a parte da função começar, né? Que dispara todo o começo das ações, né? Aí tem a parte da função change, né? Que modifica as propriedades das entradas dos formulários, tá? E depois tem as funções vitória, função terminar e a função btn começar. Tá? A função vitória é chamada pela função revelar, que passa como parâmetro a célula atual, né? A célula que foi clicada. Vê se ela não é uma bomba, adiciona mais uma contagem, que seria a pontuação, né? A variável contagem. Aí, se a contagem for maior ou igual ao tamanho do tabuleiro, menos a quantidade de bombas, você ganha. Se não for, se for uma bomba, o valor da célula fala que você perdeu. Né? Aí aparece, aí puxa a função terminar, né? Ela recebe a mensagem você ganhou ou você perdeu, né? No momento não tem tanta diferença, né? Ganhar ou perder. Mostra a mensagem, cria um elemento H2 que mostra a mensagem você perdeu, né? A variável terminou, ela trava a célula, né? Virar true. A mensagem é exibida, mostra as bombas, né? Tem a opção ver bombas, né? Puxa o ver bombas, mostra as bombas, né? Pausa o cronômetro, o timer, puxa a função btn começar, né? Que mostra um botão para recomeçar e simplesmente recarrega a página. Olá, professor. Eu sou o Leonardo Miranda Santos e vou falar sobre a parte do cronômetro e do timer. Bom, primeiramente o cronômetro faz parte do modo clássico. Já o timer faz parte do modo Rivotril. Essas são a distinção entre os dois, porém eles funcionam basicamente da mesma forma. Vou explicar no timer, mas como eu disse, tem a mesma função para o cronômetro. O timer ele fica comparando com 3 dígitos aqui, o milissegundos, segundos e minutos, ficando insistentemente comparando se ele é zero. Se ele for zerado, a gente coloca no respectivo período de tempo, 59, e continua diminuindo até chegar no tempo esgotado, que é o nosso primeiro if aqui em cima. Quando que a hora for zero, quando que a hora for maior que zero, o minuto, quando que a hora for menor que zero, quando que o minuto for menor que zero e quando que o segundo for menor que zero, a gente retorna aqui tempo esgotado. No fim aqui a gente tem o document getElementById, onde a gente retorna aqui a hora, o minuto e o segundo. Olá, professor João Pedro Coelho Souza aqui de novo, agora mostrando as funcionalidades refletidas depois de mostrar todo o código. Primeiro aqui colocamos o tamanho do grid, vem o tamanho já definido, né? O 20, tamanho mínimo. Vamos começar aqui pelo modo clássico. E o número de bombas também que a gente coloca. Exatamente, o número de bombas. Aqui o modo ultrapassa, vou usar o modo ultrapassa para ser mais rápido. A pontuação é o número de casas reveladas, decidimos que seria assim. Aqui vamos revelar, é um número pequeno de bombas, né? 10 bombas por 10 por 10. E a partir daí seria revelar todas as... 2. A partir daí, todas as bombas são reveladas e você ganhou. Nova partida, vamos aproveitar e colocar aqui um 10 por 10. Vamos colocar aqui o modo Rivotril, né? E o tempo vai diminuindo. E aqui numa situação de derrota, você perdeu. Agora a última situação possível, que vai ser 1 minuto. Esperando 1 minuto para mostrar o tempo. Iremos cortar aqui para poupar tempo. E tempo esgotado. Revela a bomba e é contada como uma derrota. E então seria isso, professor.